bem-vindo ao Mundo das Mulheres. Hoje vamos dar-lhe só boas notícias. É comum vermos programas, jornais e revistas que se centram nas catástrofes e nas desgraças. Por isso hoje queremos reforçar a sua atenção para o que de melhor se faz no mundo. Por isso fique atenta. EM Magazine é o nome de uma revista online que defende uma informação positiva e construtiva, que prefere estar do lado da solução e não do problema, que quer conhecer as boas ideias, as boas práticas, as pessoas inspiradoras de uma mudança positiva. Por isso convidamos Ana Teresa Silva. Ela é diretora da EM Magazine e ainda Laurinda Alves, jornalista e ex-diretora da extinta revista X. Bem-vindas. Olá. Pois é verdade que é um ótimo casamento, entre aspas, para nós termos aqui hoje duas pessoas, duas mulheres, duas pessoas, enfim, que se interessam por aquilo que de positivo também se faz no mundo, não é? É isso também que está na vossa gênese. E é na gênese da nossa amizade, porque nós conhecemos e reconhecemos aí. Nós conhecemos, não por acaso, mas por este espírito de quem acredita que as boas notícias são notícia. E nós vivemos num mundo com uma lógica perversa em que as boas notícias não são notícia. E a lógica, no fundo, é good news are no news. E a verdade é que good news are news. Então é nisso que nós apostamos. Eu de uma maneira e a Ana Teresa de outra, e é extraordinário, é fabuloso o trabalho da Ana Teresa na EM Magazine. E, portanto, as pessoas já conhecem mais a X. Eu gostava que a Ana Teresa contasse. Sim. Eu recebi um e-mail na minha caixa de correio pessoal em relação, que falava desta nova revista e fiquei logo muito interessada, fui ver o que é que se passava, encontrei aqui coisas muito interessantes que têm a ver com o microcrédito, que é um tema que nós queremos abordar em breve também, mas há muito mais a encontrar nesta EM Magazine, porque, como dizia, de facto a Laurinda durante tanto tempo se considerou que isto era um jornalismo menor, não é? Houve quem quase o acusasse de ser salazarista, porque só queria falar do que de bom se passava. Enfim, há uns comentários na internet assim, não especificamente em relação à EM Magazine, claro está, mas no jornalismo que procura as boas notícias. Porquê esta perspectiva tão cínica e o que é que nós podemos fazer para a combater, não é? Eu acho que nós estamos também na altura certa. Acho que o próprio público já pede algo diferente. Victor Hugo dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu penso que este é o tempo, sem dúvida nenhuma. Acho que já fazia falta há algum tempo. Este projeto está a fazer agora 2 anos, mas eu já penso nele há bem mais. E realmente eu sentia muita falta do outro lado. Se a nossa realidade é também aquilo que nós pensamos e que nós vemos e que nós tomamos conhecimento, o que dizer de uma realidade que a pessoa só recebe realmente, como estava a dizer a Adelaide, desgraças, catástrofes, terrorismo, corrupção, tudo isso. É um pouco assim como neste inverno. De repente nós só estamos a ver cinzento à nossa volta. A nossa motivação, o nosso estímulo realmente desaparece. É muito fácil ficarmos muito pessimistas. E já há alguns anos fazia muita confusão que Portugal, que tem tanto de bom, nós ficássemos em alguns estudos nos últimos lugares, nos países mais pessimistas do mundo. Era uma coisa assim, para mim, estranhíssima. Como é que isto é possível, não é? Nós temos coisas absolutamente maravilhosas e eu penso que é importantíssimo as pessoas tomarem conhecimento daquilo de bom que se faz. E eu acho que realmente este quarto poder, o chamado quarto poder, que é os mídia, tem um poder importantíssimo nesse campo de passar o conhecimento e havia um desequilíbrio enorme. Acho que realmente havia aqui uma falha imensa nesse campo. É um desequilíbrio enorme. Continua a haver, só para dar o caso mais atual, no Haiti, o que é que nós vemos, e repetidamente, nós vemos que ontem havia várias reportagens, pequenas reportagens sobre os tiroteios, sobre as pilhagens e sobre aquelas imagens insuportáveis que é ver os polícias haitianos a bater nos haitianos, a quem acabou de morrer a família toda, a quem acabou de cair a casa, e é uma violência insuportável. Mas depois o jornalista dizia, com o cuidado de ser verdadeiro, dizia, isto são aspectos pontuais. O problema é que o relevo que a televisão dá àquele aspecto pontual, parece que toda a gente de repente está a pilhar, a bater ou a ser batido, quando os meios têm que mostrar pontualmente que isso existe, e não podemos descartar essa realidade, mas também mostrar o sistema de entreajuda e tudo aquilo que de bom se passa também, porque o lado humanitário
não é só o apoio, a ajuda internacional, é a ajuda dos haitianos para os haitianos, dos que estão a sofrer muito para os que estão a sofrer ainda mais. E, portanto, é este descalibrar a realidade, e nós estamos no auge de um filme horrível, todos nós acordamos e adormecemos com estas imagens do Haiti, daquele povo massacrado, e de facto ficamos com a sensação de que sobre uma desgraça vieram muitas outras desgraças e eles já batem uns nos outros. É horrível isto. E, aliás, por acaso, estás a falar sobre isso, e houve uma pequena reportagem da CBS que estava a repórter lá. E incrivelmente ela estava a dizer, ontem, quando nós estávamos em direto, durante a noite, será que eu ouvi mesmo crianças a cantar? E ela sorriu, assim, um sorriso enorme, e ela disse, realmente, no meio desta catástrofe que está aqui a acontecer, juntou-se um grupo de crianças a cantar músicas de esperança. E ela disse, mas eles, como é que está o povo? Então, realmente, quando nós entrevistamos, eles mostram essa esperança de reconstrução e de mudança. E é muito importante esta pequena nota, foi importante para dar um outro lado. Mas a desproporção está só no tempo que dura uma reportagem que os polícias estão a bater nos haitianos. Isto pode demorar 2 minutos, e depois o tempo em que se fala da haitiana, que diz nós precisamos disto, daquilo e do outro, e diz isso sem chorar, sem fazer um cenário de catástrofe, diz as coisas de uma maneira muito assertiva, e depois ou as crianças que cantam com esperança, ou os que estão a ajudar, têm um tempo escassíssimo na reportagem. Portanto, a ideia aqui não é dourar a pílula, nem pintar a realidade de cor-de-rosa, é falar da realidade tal como ela é, isso é que é o jornalismo positivo, a realidade tal como ela é, fácil, difícil, adversa, e sobre esta realidade como é que nós podemos fazer mais e melhor, e improvisar, e não estar sempre, como aconteceu no 11 de setembro, foi uma catástrofe, foi uma hecatombe. Foi as imagens terríveis vezes. Não, mas foi a realidade que ultrapassou a ficção, e ficámos um mês inteiro a ver as mesmas imagens com aquela sensação de pânico e de perigo iminente. As torres caíram, foi uma catástrofe, mas caíram uma vez cada uma, não caíram todos os dias naquele mês. E à volta, no Ground Zero, havia pessoas a dar a vida, a dar de si, a entregar tudo para resgatar reféns, pessoas e bens. E isso nós tínhamos muito pouco, não é? Portanto, essa desproporção, essa descalibragem é que eu acho que é fatal. E a grande parte das pessoas do mundo são boas. Na realidade, são boas, são extraordinárias. Mas tem um potencial realmente bom. Eu acho que é muito importante. E têm gestos bons e positivos quase todos os dias. São capazes de os ter. São capazes de os ter, pelo menos, com certeza. Exatamente. Muita gente precisa realmente ser inspirada, sentir que faz parte, não se sentir sozinha. Mesmo as pessoas que estão a lutar pela diferença. Uma das coisas que me dizem relativamente, por exemplo, a EM Magazine, é muito que se sentem, elas vão lá como se fosse o balão de oxigênio delas, para se sentirem inspiradas, para sentirem que não estão sozinhas. Mas eu acho principalmente, imaginemos isto, por exemplo, a Adelaide tem esperemos que não, mas uma pessoa que lhe é muito querida que tem cancro. O que é que prefere? Saber só que há milhões de pessoas que morrem dessa doença, ou saber as soluções? O que é que está a ser investigado? Quais é que são os melhores tratamentos? Ou está, de repente, fica desempregada? Quer só saber que há milhões que estão desempregados e bater e ficar deprimida e desesperada? Ou quer saber as pessoas que deram a volta, que conseguiram a diferença? Soluções possíveis. É isso que falta realmente. É muito mais realista do que só olhar para a parte má. Realista, além do mais é isso. É um olhar realista, não é um olhar de patetas, nem de bonzinhos, é um olhar muito realista e muito incisivo sobre a realidade.